Olá, eu sou a Laine Braga e agora a gente vai ter uma curta aula sobre termodinâmica. Em específico, vamos aprender sobre temperatura. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a definição do termo temperatura e também vamos aprender sobre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e como relacionar essas três escalas. Aprender sobre termodinâmica e especificamente sobre temperatura é muito importante para o nosso dia a dia. Se observarmos ao nosso redor, existem diversas situações que envolvem temperatura, como conservar um alimento na geladeira, mudanças de estado físico de substâncias, como ebulição, fusão, condensação, a influência do clima sobre a natureza e também os efeitos da temperatura do nosso corpo sobre a nossa saúde. Mas, afinal, o que é temperatura? De maneira geral, ela está relacionada com as sensações que temos de quente ou frio, de modo a quantificar essas sensações. Fisicamente, ela é descrita como a medida do grau de agitação das moléculas que formam o corpo. Quanto maior essa medida, mais quente é o corpo. Além disso, a temperatura ela é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, ela é muito importante para descrever as grandezas derivadas. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a temperatura com relação à medida dela em si, né, matematicamente. Primeiramente, nós devemos nos perguntar: será que existe um valor máximo ou um valor mínimo para a temperatura? De acordo com a ciência, nós não temos um valor máximo para a temperatura, porém, há sim um valor mínimo. E esse valor mínimo ele é chamado de zero absoluto. Ele, teoricamente, descreve a situação em que a vibração das moléculas que constituem o corpo é mínima ou é inexistente. Antes da gente falar das escalas termométricas, é bom a gente também lembrar que para medir temperatura a gente usa um aparelho chamado termômetro, né? Que todo mundo com certeza já teve contato com um. Como é que funciona esse aparelho? Ele funciona a partir do equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos, né, dois objetos que possuem temperaturas diferentes, em que o corpo que possui maior temperatura transfere calor para o que possui menor temperatura, até que eles atinjam o mesmo valor de temperatura, até que eles alcancem o equilíbrio. Nesse caso, né, é o equilíbrio térmico entre o termômetro e o corpo que está sendo medida a temperatura. Existem 3 tipos de termômetro, que são esses que vocês estão vendo aqui, né? O analógico, o digital e o infravermelho. Então, o funcionamento deles é basicamente o que eu falei anteriormente. O termômetro analógico, ele é formado por um tubo de vidro que contém o metal mercúrio. E esse metal, ele varia o volume conforme a temperatura dele é alterada. Então, quando esse termômetro entra em contato com o corpo e ambos chegam ao equilíbrio térmico, o volume do metal ele altera. E como nesse termômetro, no tubo desse termômetro, há inscrito valores para a temperatura, conforme o volume do metal varia, ele vai marcar um valor que é o valor daquela temperatura. O outro termômetro é o termômetro digital. Ele é um pouco diferente do analógico. Ele é constituído por um corpo plástico que contém um visor digital e uma ponta metálica. Essa ponta metálica tem um sensor
E aí, quando essa ponta metálica entra em contato com o corpo, que vai ser medido a temperatura, eles entram em equilíbrio térmico e esse sensor consegue capturar quanto é essa temperatura, que é informada através do visor. E o outro termômetro é o infravermelho. Esse termômetro é o mais ideal para ser usado agora, nesse tempo de pandemia, porque ele não necessita de um contato físico com o corpo. E o funcionamento dele é muito similar com o funcionamento do digital. A diferença é que ele contém um sensor infravermelho. Agora a gente vai falar sobre as escalas termométricas. O que são essas escalas? São os mecanismos utilizados para medir a temperatura de um corpo ou sistema. As escalas elas possuem o objetivo de quantificar o quanto o corpo está quente ou frio. Ou seja, por meio delas, nós conseguimos atribuir valores numéricos e unidades de medida à temperatura. Existem 3 principais tipos de escalas, as mais utilizadas atualmente, que são a escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit. A escala Kelvin foi proposta no ano de 1864 pelo físico e engenheiro William Thomson. Também era conhecido como Lord Kelvin, aí daí vem o nome da escala. Ela é muito interessante porque ela não apresenta valores negativos, ou seja, o menor valor dela é o zero. E que é o zero que a gente havia falado anteriormente, né? O zero absoluto. A unidade de medida dela, escrita, é o K maiúsculo e é lida como kelvins. O ponto de fusão da água é 273 kelvins e o ponto de ebulição 373 kelvins. A escala Celsius foi criada no ano de 1742 pelo astrônomo Anders Celsius. É uma escala termométrica centígrada. O que isso significa? Que essa escala ela é organizada em intervalos de 100 e que entre os pontos de fusão e ebulição há um espaço de 100. Essa escala ela é medida também em graus. Então, a unidade de medida dela é lida como grau Celsius e ela é escrita com o símbolo do grau e o C maiúsculo. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit ela foi desenvolvida pelo físico Gabriel Fahrenheit em 1724. Diferente da escala Celsius, ela não é organizada em intervalos de 100, então ela não é centígrada, mas ela é organizada em intervalos de 180. Essa escala tem como unidade de medida escrita, ela também é em graus, então ela tem o símbolo de graus e o F maiúsculo de Fahrenheit, e ela é lida como grau Fahrenheit. O ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Agora a gente pode aprender a como relacionar essas escalas. Por que eu havia falado sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Porque por meio deles nós conseguimos criar uma relação matemática entre essas 3 escalas, como a gente pode ver aqui embaixo. Como é que é feita essa relação? É uma razão. Na parte do numerador, a gente vê que é utilizado o valor central, que é descrito aqui nesse diagrama, que é representado pela letra inicial do nome da escala, menos o menor valor. Se vocês observarem, esse menor valor aqui é justamente o ponto de fusão da água. E na parte do denominador da razão, a gente tem o maior valor da escala, que é representado pelo ponto de ebulição, e o menor valor, que a gente já viu, que é o ponto de fusão. Aí é só organizar na equação e simplificar os valores. E aí a gente tem essa relação mais simples.
Em pares, a gente tem a seguinte relação. Para Celsius em Fahrenheit, a gente consegue encontrar essa relação. Para Celsius em kelvins, a gente tem a seguinte. E para Fahrenheit em kelvins, vocês também podem ver essa aqui. Certo? Todas encontradas por meio desse diagrama e por meio dessa relação matemática. Agora, vamos fazer uma pequena atividade. Item A. Em 1964, a temperatura em uma aldeia na Sibéria chegou a menos 71 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura em graus Fahrenheit? Item B. A temperatura mais alta registrada oficialmente nos Estados Unidos foi 134 graus Fahrenheit, na Califórnia. Qual é o valor dessa temperatura em graus Celsius? Então, pela leitura da questão, a gente sabe que a única relação que vamos usar é a relação entre a temperatura Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Para o item A, o que a gente tem? A questão informou que a gente tem como dado que a temperatura em Celsius foi menos 71 graus Celsius. E a gente quer saber quanto é que é em Fahrenheit. Aí, substituindo na relação que a gente já conhece, aplicando o valor que a gente já tem da temperatura e isolando o termo que a gente não sabe, a gente encontra que a temperatura em Fahrenheit é menos 95,8 graus Fahrenheit. Para o item B, a gente tem que a temperatura em Fahrenheit é 134 graus Fahrenheit. E a gente quer saber quanto isso corresponde em Celsius. Aí é só utilizar a mesma relação, substituir o valor da temperatura em Fahrenheit e isolar o valor da temperatura em Celsius. Aí a gente encontra que é aproximadamente 56,66 graus Celsius. E aqui são as referências da nossa aula, e desde já agradeço pela atenção. Até a próxima aula.